Deixa eu comentar dois pontos. O primeiro é reforçar a intervenção da Luísa na linha do consumo público ou do consumo social. Nós temos uma carga tributária da ordem de 34%. Aqui todo mundo diz no rádio que é a mais alta do mundo, porque ninguém sabe como é o tributo no resto do mundo, então dá para afirmar no rádio à vontade. Mas a Suécia tem uma carga tributária acima de 60%. E o interessante é o seguinte, que 72% da carga tributária da Suécia, a administração não é do governo central, é do governo local. Ou seja, você tem uma reunião de bairro para decidir como é que vai arborizar a tua rua, está entendendo? Eu volto ao que, ao meu ver, é o problema essencial do país, que não é de recursos, é um país rico, e sim da forma de apropriação, intermediação e destino final dos recursos, o chamado processo decisório de alocação de recursos escassos. Esse é o problema-chave. Deixa eu só mencionar que, em termos econômicos, é como rebate em mim sempre o argumento da Luísa, né? É que, por exemplo, em Toronto tem um monte de piscinas públicas. Sai barato para todo mundo, né? Agora aqui não, quem chegou na vida, né, tem a piscina dele individual, né? Inaugura, faz o churrasco, é simpático, meus outros amigos que têm piscina, depois a piscina fica vazia, né? Porque é um saco ficar sentado sozinho dentro de uma piscina, né? Mas você tem isso, por exemplo, o argumento de transporte. Quando você faz tarifa zero, muito mais gente vai usar o transporte coletivo. Carro é caro. Por baixo, você gasta R$900 por mês para ter um carro. São R$30 por dia. Estão entendendo? Quer dizer, na realidade, você desloca muito mais gente para um transporte muito mais barato e toda a cidade ganha dinheiro. Né? E tem mais, quando mais gente anda no sistema público, todo mundo anda melhor, né? E carro inclusive, né? Lisboa fez uma pesquisa interessante, né? De que quanto mais carros entram na rua, mais devagar anda o ônibus, né? Quanto mais devagar anda o ônibus, mais as pessoas ficam cansadas de ficar penduradas no ônibus, né? Então compra carro, e quanto mais compra um carro. Homo sapiens. O que é isso? É governança, gente. Né? Quer dizer, o consumo coletivo, quando eu pego que os países desenvolvidos têm uma carga tributária muito mais elevada que a nossa, é porque eles deslocam consumos individuais, tipo carro, para consumo coletivo, que sai muito mais barato para todos e ficam mais ricos. Né? Porque esse negócio de dizer que o privado é mais eficiente, mas é mais eficiente para fins que não são públicos. Né? E a gente quer eficiência para fins públicos, e isso passa por controle público, evidentemente, por sistemas de governança renovados. Né? Eu, na época, inclusive, nessa briga aí no início dos anos 90 para a tarifa zero, eu puxei dados, enfim, de diversos países. Aliás, o Banco Mundial teve uma reação histérica, né? Achando que seria horrível, né, a tarifa zero. Mas, enfim, fazia parte. Esse é um... Os países onde funciona, você tem uma grande densidade de consumo público. Certo? Funciona melhor, é muito mais eficiente. Né? Na sua concepção, a saúde privada, a chamada do bolso, né? Ela está interessada em ter clientes. Né? Vira a indústria da doença. Entende? Agora, a saúde pública está interessada em sistemas preventivos, que as pessoas não fiquem doentes. Né? Quer dizer, o interesse no lucro, ele deforma radicalmente a coisa. Né? A educação privada está certo para algumas elites, umas super escolas aí ricas, né? Mas no geral você está fazendo uma fabriqueta de diplomas, né? Nas faculdades, o que a gente vê por aí, né? É um negócio, quer dizer, você tem que, mesmo as pessoas dizem as grandes universidades americanas são privadas, mas são fundações sem fins lucrativos. Entende? Senão você faz, enfim, comércio de diploma. O segundo ponto relativo ao desenvolvimento local e cruzando com a universidade, né?
Eu faz muito tempo que trabalho, vocês podem pegar um livrinho meu simpático que chama O que é Poder Local, esses livros pequenininhos, né? Não mata ninguém. Basicamente, eu pego exemplos seguintes. Está certo que é universidade, mas a cidadezinha de Pintadas, na Bahia, está no semiárido, fez uma parceria, quando elegeram a Neuza, né? A prefeita Borreta do Movimento Social, fez uma parceria com a Federal da Bahia, que fez para a cidade a pesquisa do aproveitamento rural, agrícola, do semiárido, porque exige tecnologias adequadas. Certo? E com isso, de Pintadas, todo ano saíam 3.000 pessoas para cortar cana em São Paulo. Em vez de sair, elas passaram a enriquecer o próprio município. Né? O que é isso? É casar a universidade com a necessidade de fertilizar as atividades locais com o conjunto das novas tecnologias necessárias. E o que é muito interessante, que eles tiveram que mudar o currículo nas escolas de Pintadas. A escola de Pintadas ensina tecnologias do semiárido e não apenas Dona Carlota Joaquina e coisas semelhantes. Né? Então, eu acho que esse casamento do conhecimento, você sabe, eu trabalho cada vez menos com o conceito de educação, porque é tão matemático que as pessoas veem a sala de aula, o quadro negro, a professora e 40 alunos. Aliás, eu queria lembrar, meu Luiz, em Xangai são, em média, 10 alunos por professor. Estamos na China, estamos, né? A Finlândia são 7 alunos por professor. De toda forma, essa ponte, né, entre o conhecimento e o desenvolvimento local, né, do diploma não ser um trampolim para a pessoa escapar da realidade, mas ser um instrumento de transformação da sua realidade, eu acho que a universidade tem um papel absolutamente fundamental. A gente estuda, sabe, estuda cases, né? Certo? Eu dou aula na pós-graduação em administração. A gente pega cases da Universidade de Harvard, né? Meu, haja cases difíceis de gestão aqui, né? Quer dizer, a gente pode passar para casos, né? Porque não, ensinar casos não é tão chique como estudar cases, né? Mas eu acho que isso, Luísa levantou bem, né? Quer dizer, eu veria essencial, eu resumiria assim: nós temos que ser, como universidades, eu estou na PUC, né? Instrumentos de apropriação pelas comunidades dos conhecimentos necessários ao seu desenvolvimento. Entende? E não diplomas, e não o tal dos papers, né? E da CAPES, né? Aliás, eu tenho que andar nos dois pés, né? Eu publico no meu site, que tem uma média de 400 downloads de textos científicos por dia, certo? Que eu disponibilizo gratuitamente, mas eu tenho que ter os pontos na CAPES. Então, eu também publico enfim, naqueles papers, né? Para ter os pontinhos, né? Para fazer de conta, né? Só que naqueles pontinhos ninguém lê, certo? Então, a gente tem que evoluir para isso, né? Eu achei simpático o publicômetro, né? Eu quero mencionar a coisa da Luísa, né? Dizendo que os pobres, enfim, eles são bons pagadores, né? A gente diz que o pobre tem palavra, o rico tem advogado.